Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez eu venho para tratar de um assunto de muita importância. Talvez esse assunto que iremos conversar aqui hoje é o mais polêmico de todos. É muito importante nós entendermos sobre esse assunto. É sobre a encarnação de Jesus e a natureza humana de Jesus. A pergunta que faço é: Jesus veio com a natureza pré-lapsariana, pós-lapsariana? Ele encarnou com a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Ou seja, ele encarnou com a natureza de Adão antes da queda ou pós da queda? E esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Dentro do plano da redenção, havia muitas implicações para o resgate do homem. A Trindade se reuniu num concílio e ambos tomaram parte no plano da redenção. Deus o Pai escolheu ficar no céu. Deus Espírito atuaria de uma forma invisível aqui na terra. E Jesus escolheu vir encarnado um ser humano 100% homem, assumindo a forma de homem com a natureza de Adão pós-queda, e ele encarnaria após 4.000 anos de pecado, quando o pecado já tinha se propagado, tinha se perpetuado. E ele escolheu vir com a natureza minha e a sua. Dentro do plano da redenção envolvia muitas coisas. Dentre elas, Jesus deveria de deixar um exemplo a ser seguido pelos homens, a fim de o homem cooperar com a divindade. O Espírito Santo teria também um papel importantíssimo em falar ao coração do homem, em convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Essa era a função do Espírito Santo, e atuar de forma poderosíssima nas conversões. Meu querido e minha querida, também Jesus teria que morrer. Por isso que ele assumiu a forma humana. Deus não morre. Então ele tinha que assumir uma forma humana. Jesus, quando foi concebido por Maria, foi lá fecundado pelo Espírito Santo, que é um mistério, a fecundação de Jesus, mas o processo de desenvolvimento no útero foi semelhante ao meu e ao seu. Jesus não sofreu nenhuma contaminação, Jesus não pecou. E Jesus passou por momentos considerados dentro desse plano da redenção, momentos dramáticos, momentos decisivos que envolvem a mim e a você. Jesus se colocou em uma situação muito séria por causa de mim e por causa de você, nesse plano da redenção. Quando ele encarnou como homem, Jesus, ele deixou o exemplo a ser seguido, qual devemos seguir. E ele, de nenhuma hipótese, de nenhuma maneira, ele poderia ceder ou pecar. E ele teve e foi tentado, como eu e você, mas sem pecado. Ele não pecou, não cedeu. Mas se ele cedesse, se ele aceitasse a sugestão do inimigo, ele estaria tão perdido como homem, como eu e você. É isso que nós vamos ver. Ele passou por 3 momentos cruciais no plano da redenção. 3 momentos específicos, importantíssimos, dentro dessa guerra, dessa batalha, desse conflito entre o bem e o mal. Contra Jesus e Satanás. Satanás, como conviveu muito tempo no céu, conhecia bem as escrituras, conhecia bem a ciência e a física, todos os elementos da terra, e conhecia bem a escritura, ele percebeu e entendeu que viria um resgate do alto, do céu, para resgatar o homem. Ele percebeu que alguém viria. E quando ele viu Jesus nascer, ele entendera que ali Jesus viria em favor do homem. Ele tinha que frustrar aquilo ali. E ele fez de tudo para que Jesus caísse. Fez de tudo para que Jesus cedesse, para frustrar o plano da redenção. E os 3 momentos cruciais foi o deserto da tentação, no qual Jesus foi até o deserto, como era de costume, ele ir aos locais mais silenciosos para orar, estava sempre em comunhão com o Pai. Ao contrário, como muitas versões da Bíblia diz, que ele foi levado pelo diabo para ser tentado, não é verdade isso. Ele foi para o deserto como era um costume, e ele foi lá. Ele era um homem de oração, jejum, era um homem em constante comunhão com a palavra de Deus.
E ele foi tentado como homem, foi tentado em todos os pontos, mas não cedeu, saiu vitorioso sem pecado. Aonde Adão cedeu, ele foi vitorioso. Adão e Eva cedeu no apetite. E Jesus foi vencedor no apetite. Adão e Eva foi vencido por Satanás. Jesus venceu Satanás quando foi tentado. O segundo momento crucial foi no Getsêmani, quando Jesus enfrentou a agonia, a solidão e uma forte angústia, porque ele sabia que os momentos derradeiros e finais de sua vida estavam chegando. O Getsêmani, uma treva densa, escuridão, estava ali. E Jesus clama agora ao Pai: se possível for, aparte de mim esse cálice. Mas não faça como eu, mas faça a sua vontade. Esse foi um momento crucial. E o terceiro momento foi na cruz do Calvário, onde que Jesus passou pela agonia da morte. Passou pela a via dolorosa, aonde foi humilhado, aonde foi espancado, aonde foi torturado, o mais modo cruel. E ao morrer na cruz, se cumpriu o propósito de Deus, da divindade, o plano da redenção. O homem foi resgatado. Meu querido e minha querida, eu convido a vocês para lermos o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui é um texto que fala sobre a encarnação de Jesus. Romanos 8, versículo 3, que Jesus encarnou em semelhança a nós. Eu convido vocês para agora irmos para o livro de 1 João. 1 João, o capítulo 4, o versículo 1 em diante. Diz assim: amados, não creis em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Eu convido vocês também para ler o livro de Hebreus, alguns textos interessantes para a gente entender um pouco sobre a encarnação de Jesus. Essa paciência de vocês. Hebreus capítulo 2, o versículo 7 em diante. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Versículo 8. Todas as coisas lhe são sujeitadas debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glórias e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por nós. Versículo 11. Pula para o 11, versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eles participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto o diabo. Versículo 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Essa foi a natureza que Jesus tomou, a natureza pós-lapsariana. Ele veio a esse mundo, não cedeu à tentação, não pecou, mas com a minha natureza e a sua natureza, com a natureza de Adão pós-lapsariano. Eu convido os irmãos para a gente ler um texto aqui, do livro Desejai todas as Nações,
e é uma citação lá na página 72, primeiro parágrafo e segundo parágrafo. Diz assim: Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão, quando este fora vencido pelo tentador. Não tinha sobre si nenhum dos defeitos do pecado. Não tinha nenhum defeito do pecado. Encontrasse na pungência perfeita para a unidade, possuía o pleno vigor e a mente do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden, em comunicação diária com os seus seres celestiais. Não foi assim quando Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos, a raça estivera de crescer em força física, vigor e mental e moral. E Cristo tomou sobre si a fraqueza da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Pretendia muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão, não poderia haver obtido a vitória. Aquele que deixa de ganhar, se tivéssemos em certa vez obtido vitória, se tivesse em certa vez sentido um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Eu gostaria de citar outra citação aqui, para lançar mais luz sobre esse assunto e depois fazer as considerações finais. Diz assim: jamais poderá o preço de nossa redenção ser avaliado, enquanto os gemidos não estiverem com o Redentor entre o trono de Deus. Então, ao romperem as glórias do lar eterno, em nossos arrebatados sentidos, lembre-nos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota eterna e perdição. Então lançar-lhes-emos aos pés as nossas coroas, erguendo o cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações de graça. Meu querido e minha querida, aqui está dois textos, duas citações do Espírito de Profecia que lança luz sobre essa situação aqui que nós estamos estudando aqui, sobre esse assunto aqui, sobre a natureza de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo. O quanto isso foi importante, quanto isso foi sério. Nós sabemos que Jesus, ele veio com uma natureza pós-lapsariana e que ele encarnou após 4.000 anos. O pecado já tinha sido perpetuado, o pecado já tinha sido instalado, o mundo já se encontrava numa impiedade, num grau de pecado muito grande. E quando Jesus fizera isso, Jesus também veio refutar a acusação de Satanás, como nós lemos aqui em algum trecho, que Satanás disse que era impossível a lei de Deus ser guardada. Então Cristo, quando ele assumiu a forma pós-lapsariana como homem, ele também veio reivindicar essa acusação, que era possível sim guardar a lei de Deus. E Jesus guardou como eu e você podemos guardar pelo poder dele. Por isso que envolve muitas questões, por isso que o plano da redenção é um plano muito amplo, é um plano que precisa ser estudado, porque envolve a minha salvação e a sua salvação. Precisamos compreender isso. E isso também tem a ver com justificação pela fé e santificação pela fé, porque Jesus mostrou o caminho para ser seguido. Ele nos ensina também, através desse plano da redenção, como nós devemos se vencer, como ele venceu. Certo? E esse assunto é um assunto muito polêmico, é um divisor de águas, é um assunto que traz guerra, talvez o assunto que traz mais guerra, mais espada, esse assunto, porque são poucas pessoas
que compreendem esse assunto e muitos que não compreendem e não aceitam. Esse estudo é um estudo muito amplo.